Ah, então quer dizer que tu tá afim de começar a fazer diagramas explodidos no ArchiCAD e não sabe por onde começar? Calma, não te preocupa, eu vou te mostrar como é fácil e como é rápido aqui nesse vídeo. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like nesse vídeo e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal. E vamos embora pro vídeo. Então a gente está com o nosso modelo já aberto aqui no ArchiCAD, deixa eu abrir o ambiente 3D para mostrar para vocês o projeto. Vocês podem ver então, é uma residência, a gente tem aqui o nosso térreo, segundo pavimento e cobertura. E a gente vai extrair aí o nosso diagrama explodido a partir disso. Então aqui no 3D é importante que a gente esteja com os vegetais que a gente precisa ligados, tanto que eu estou usando aqui a combinação de vegetal que eu tenho aqui no meu ArchiCAD, que é todos ligados, onde no ambiente 3D todos os elementos necessários ficam ativos, né, ficam visualizados. E com isso agora eu preciso definir o ângulo que eu quero para o meu diagrama. Então olha só, eu vou com a câmera aqui já indicar mais ou menos a posição. Eu vou com o botão direito clicar no vazio da tela e abrir aqui as definições de projeção 3D. Feito isso, agora eu vou trocar aqui o tipo de projeção, eu vou trocar para perspectiva axonométrica. Vou clicar aqui. Agora a gente tem uma pré-visualização de como que é essa perspectiva, com alguns valores que a gente pode inserir manualmente. E aqui a gente tem tipos de perspectivas axonométricas. Então eu vou clicar nesse íconezinho e eu vou pegar o tipo aqui isometria. Olha só, ele já trancou os valores mais ou menos ali nas dimensões corretas. E o que a gente pode fazer ainda aqui é fazer uma variação da posição da câmera e do sol aqui nessa perspectiva. Eu vou selecionar o íconezinho da câmera e eu vou arrastar ele aqui até ele ficar num ângulo de acordo com o que eu acho que é interessante. Olha só, eu posicionei ele aqui então com ângulo menos 30 e 30 graus. Então eu tenho esses valores inteiros, o que é bom para eu conseguir replicar em outras situações, né, se eu precisar. E agora eu vou dar um OK para confirmar. E a gente pode ver o resultado final. A partir disso, eu quero isolar apenas o meu pavimento térreo para eu conseguir ter aí essa separação, né, para justamente conseguir fazer esse diagrama explodido. Então, para isso, eu vou apertar Ctrl Alt A, que é o atalho para abrir essa janela aqui de filtrar e cortar elementos em 3D. E aqui a gente tem a opção de, em visualização de pisos em 3D, a gente pode escolher ou visualizar o infinito, ou seja, todos os disponíveis, né, todos os pisos disponíveis, ou a gente pode limitar essa visualização. Então eu vou escolher aqui limitado e eu vou dizer que a visualização vai ser limitada para o térreo e do piso térreo. Então essas duas opções realmente elas têm que ser exatamente iguais para eu realmente isolar o pavimento que eu quero. Então a partir disso, vou dar um OK para confirmar. E olha só, o ArchiCAD vai entender que todos os elementos que estão vinculados ao piso de origem térreo vão aparecer aqui agora na minha visualização e todos os outros vão ser escondidos. E vocês podem ver que eu tenho uma questão aqui, que como eu fiz meu projeto de forro já aqui no meu modelo, as lajes que representam o forro são vinculadas ao piso de origem do térreo, como vocês podem observar aqui em cima. Então, nesses casos, eu tenho a opção de esconder o vegetal forro, o vegetal, né, que eu inseri essas lajes. Então, eu posso selecionar aqui um dos forros, apertar com o botão direito em cima dele, vir aqui em vegetais e esconder o vegetal. Olha só, a partir disso, então, a gente não tem mais aquela visualização, agora a gente consegue enxergar melhor aqui o nosso térreo, né? E a gente ainda tem a opção de esconder as vigas também. Então, eu posso selecionar uma delas, apertar com o botão direito, vegetais, esconder vegetal. Beleza, ficou bem interessante, só que a gente tem mais uma questão agora que a gente pode utilizar, pessoal. Apesar da gente conseguir esconder aí o forro, as vigas, eu acho que essa visualização do pavimento térreo podia estar um pouquinho mais cortada para a gente conseguir enxergar aí os ambientes um pouquinho melhor. Então, um outro recurso que a gente pode utilizar é o corte 3D, que a gente pode habilitar no Ctrl Y, ou também a gente pode clicar nesse íconezinho logo aqui acima, ó, corte 3D. Com essa opção habilitada, vai aparecer alguns ícones nas extremidades da minha tela com essas tesourinhas, que eu vou conseguir clicar e arrastar aqui o meu mouse e eu vou criar um plano de corte 3D. Então, vou tomar cuidado para não cortar ali o teto do carro, por exemplo, para não ficar estranho. E no que eu soltar aqui o meu mouse, vai aparecer ali uma mensagenzinha se eu quero finalizar essa operação ou se eu quero cancelar ela. Vou clicar em finalizar para confirmar. E olha só, vou chegar pertinho para mostrar para vocês como a gente tem um resultado já mais completo, né? A gente tem um pavimento aí isolado e com um pequeno corte só para dar aí essa visualização melhor dos ambientes. Feito isso, agora eu vou apertar com o botão direito no vazio da tela e vou clicar em novo documento 3D a partir do 3D. Vai aparecer uma janelinha para eu dar ali um nome, né, de acordo com o que eu quero. Eu vou escrever ali 3D01 e o nome vai ser diagrama. Eu vou clicar em criar para confirmar e ele vai me mostrar o meu documento 3D. Lembrando, pessoal, que o documento 3D é a forma que o ArchiCAD tem aqui de vetorizar as nossas perspectivas em 3D
justamente para a gente conseguir documentar e conseguir ter uma qualidade máxima aí nos nossos diagramas. A partir disso, então, a gente pode melhorar a nossa documentação. Então, por exemplo, a representação aqui tá meio estranha, né? Os verdes aqui da grama estão muito fortes, tem os vidros do carro que estão estranhos também. Eu prefiro usar regras para que todas essas representações dos diagramas fiquem sempre homogêneas, sempre respeitem as mesmas composições. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou apertar com o botão direito no vazio da tela e vou entrar aqui em Definições do documento 3D. E aqui a gente tem como se fosse o Ctrl T, né, as definições desse documento. E aqui na aba de visualização do modelo, em elementos não cortados, eu vou preencher as superfícies que estão em vista com alguns dos critérios que eu vou escolher aqui. Cores de superfícies próprias é o que está fazendo ficar com essa aparência aqui, né? Cada elemento, cada superfície dos elementos tem aqui uma cor atribuída a eles. Eu poderia configurar cada cor para ficar de acordo com o que eu quero, só que eu vou resumir aqui, eu vou simplificar o meu esquema. Então eu vou clicar aqui no íconezinho e eu vou, na verdade, trocar aqui para cor de caneta uniforme. E aqui agora eu vou escolher a caneta que eu vou preencher e eu vou dizer que vai ser em branco. Todas as superfícies vão ficar brancas. Eu vou dar um OK para confirmar, para mostrar para vocês o resultado. Então, a partir disso, vocês podem ver o resultado. Olha só que interessante que ficou, né? Todas as superfícies agora em branco. E a gente pode cuidar agora das tramas de corte, né? Os elementos cortados. Então, vou voltar lá nas definições, botão direito no vazio, Definições do documento 3D, e aqui em elementos cortados, eu vou atribuir aqui nessa opção caneta uniforme para elementos cortados, eu vou habilitar ela, né? E aqui eu vou atribuir a mesma caneta para os 3 critérios. Então, as linhas de corte vão ser a caneta 1, as tramas de corte vão ser a caneta 1 também, e o fundo da trama de corte também vai ser caneta 1. Todas as canetas 1 na cor preto. Vou dar um OK para confirmar. E olha só, a gente conseguiu agora ter aí esse critério seguindo aí em todo o nosso diagrama. Beleza, outra coisa que eu vou fazer também, pessoal, que é interessante, eu vou desabilitar aqui essa aparência que o ArchiCAD entende como achuras 3D, que são aqui esses desenhos, né, da paginação do piso, aqui da paginação da porta, né, que está em madeira. Vou fazer isso para dar uma simplificada no nosso diagrama. Então, botão direito no vazio da tela, definições do documento 3D, e aqui em elementos não cortados vou desabilitar esses caras aqui, achuras vetoriais 3D. Desabilitei, vou dar um OK, e olha só, o desenho ficou bem mais simplificado. Outra coisa que eu vou fazer para finalizar, vou voltar lá nas definições, e aqui em elementos não cortados eu também posso atribuir uma caneta uniforme para os elementos não cortados, com eles em vista, né? A gente já atribuiu aqui a superfície, ou seja, o preenchimento dos elementos, mas agora no contorno dos elementos em vista, a gente pode atribuir uma caneta para todos eles serem visualizados aí com a mesma cor, com a mesma espessura. Então eu vou habilitar aqui também e eu vou escolher aqui essa nossa caneta, vai ser a caneta 18, que é essa caneta cinza com 0,15 milímetros. Vou dar um OK para confirmar e olha só, ficou bem mais delicado também, né? Essa hierarquia das linhas ficou melhor, as linhas que estão em vista, as linhas que estão em corte, ficou mais interessante. Com isso, agora, eu vou salvar essa minha vista. Então, eu vou vir aqui no mapa de vistas. Já tenho aqui uma pastinha de diagramas. Vou clicar aqui no íconezinho de salvar vista atual. Vou confirmar aqui todos os critérios que eu utilizei e vou apertar em criar. Então, o térreo foi feito, pessoal. Agora a gente vai repetir o processo, exatamente o mesmo passo a passo, nos outros pavimentos. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou clicar com o botão direito no vazio da tela e vou botar Abrir Original 3D. Daí ele vai abrir a minha visualização em 3D ali, que eu usei para criar aquele documento 3D. Vou clicar com o botão direito aqui no meu plano de corte e vou botar excluir plano de corte. E agora eu vou voltar lá naquela janelinha de filtrar e cortar elementos em 3D. Então vou apertar Ctrl Alt A de novo. E olha só, aqui naquele critério que a gente tinha escolhido antes, a gente escolheu só o térreo, agora eu vou escolher somente o segundo pavimento, nas duas abas. E vou apertar OK para confirmar. E olha ali, agora eu isolei apenas aqui os nossos elementos que estão vinculados ao segundo pavimento. Só que a gente tem que se lembrar, pessoal, de habilitar, né, alguns elementos que a gente escondeu, né, alguns vegetais que a gente escondeu, como as vigas, por exemplo, que aqui são importantes. Então aqui na minha combinação de vegetais, eu vou ligar todos eles de novo, ó, vou apertar todos ligados. Aí no teu caso, se tu estiver utilizando o template original, o template padrão da Graphisoft, pode utilizar a combinação de vegetais ArchiCAD Default. Vou clicar em todos ligados e olha só, a gente está com aquele problema agora de novo, né, que apareceu o forro, apareceram as vigas superiores aqui, né. Nesse caso a gente pode esconder os forros de novo, mas a gente não poderia esconder as vigas aqui, né, as vigas superiores, porque as inferiores seriam escondidas também. Então já vou vir direto aqui pegar a tesourinha do corte 3D e eu vou clicar e arrastar ela para cortar um pouco aí do meu segundo pavimento, para esconder esses elementos que eu não quero visualizar. Soltei ali no momento que eu achei que tá legal, cliquei em finalizar
e beleza, confirmei aqui a operação. Agora eu vou apertar com o botão direito no vazio da tela, novo documento 3D a partir do 3D. Vou escolher um nomezinho ali de acordo com a minha organização. Ele já sugeriu ali a continuação do que eu tinha usado anteriormente, né? Então tá ali 3D, tracinho 02, diagrama, vou criar. E agora eu vou usar os mesmos critérios de definições de corte que eu usei anteriormente. Vou apertar com o botão direito no vazio, definições do documento 3D. Aqui em elementos cortados, a gente sabe que a gente quer uma caneta uniforme para eles, então eu vou habilitar aqui. Vou usar a caneta 1 em todos os critérios. Em elementos não cortados, a gente quer primeiro aqui cor de caneta uniforme, onde eu vou escolher aqui uma cor com preenchimento branco, essa caneta 19. Eu quero uma caneta uniforme para os elementos não cortados, né, o contorno deles, então vou clicar aqui. Vou escolher uma caneta na cor cinza para ficar delicada essa hierarquia e vou desabilitar as achuras vetoriais 3D. Vou dar um OK para confirmar. E olha só, a gente tem os mesmos critérios inseridos, né, nessa representação. Com isso agora eu vou salvar essa minha visualização do documento 3D numa vista. Então venho aqui naquela mesma pastinha de diagramas, clico aqui no ícone de salvar vista atual, só confirmo aqui todos os dados, todas as informações, clico em criar. E agora vamos lá, o último pavimento que é a cobertura. Vou clicar com o botão direito no vazio da tela, abrir o original 3D, vou clicar aqui no plano de corte com o botão direito e excluir todos os planos de corte. Vou filtrar e cortar os elementos 3D de novo no Ctrl Alt A e vou trocar aqui agora para cobertura. Nos dois critérios, vou dar um OK para confirmar. E olha só, pessoal, aqui ficou meio estranho algumas coisas, ó. Por exemplo, a minha cobertura tá aparecendo aqui um guarda-corpo lá embaixo, não tá aparecendo algumas vigas, não tá aparecendo aquela minha viga que faz aqui toda a borda aqui do perímetro da cobertura. Então tá meio esquisito. Isso está muito relacionado a como tu desenvolveu o teu projeto, como que tu vinculou os elementos a cada piso. Aqui no caso eu não vou corrigir isso, eu vou fazer de outra maneira, olha só. Vou voltar lá no filtrar e cortar elementos 3D e eu vou filtrar aqui minha visualização considerando o segundo pavimento também. Então olha só, vou trocar aqui de para cobertura para segundo pavimento e vou dar um OK para confirmar. E daí ele isolou a visualização apenas do segundo pavimento e da cobertura. E olha o que eu vou fazer agora. Eu vou criar um plano de corte aqui, né, com o ícone do corte 3D, só que não vai ser de cima para baixo. Vai ser aqui, ó, de baixo para cima. Então eu vou clicar e arrastar. Eu vou cortar aqui esses elementos que eu não quero visualizar, cuidando aqui para não pegar nada demais. E vou clicar aqui em finalizar para conseguir ter esse resultado final que eu quero. Com isso, agora sim eu vou apertar com o botão direito no vazio da tela e novo documento 3D a partir do 3D. Já seguiu ali o critério dos nomes, vou criar então. E pronto, aqui ele está agora para a gente trabalhar. E eu vou repetir o processo, vamos embora. Botão direito aqui no vazio da tela, definições do documento 3D e vou colocar os mesmos critérios dos pavimentos anteriores. Então, aqui como não tem nenhum elemento cortado aparente, né, como eu cortei só os elementos que não estão aparecendo aqui, eu nem vou me preocupar aqui com os elementos cortados. Eu vou então vir direto para elementos não cortados, vou trocar aqui para caneta uniforme na superfície, vou trocar aqui a caneta para um preenchimento em branco, vou habilitar aqui a opção de canetas uniformes para os contornos, né, dos elementos não cortados, vou botar a caneta 18 e vou desabilitar aqui as achuras vetoriais 3D e vou dar um OK para confirmar. E olha ali, é bem o resultado que a gente quer. Então, vem aqui no meu mapa de vistas, aqui na pastinha de diagramas, vou pegar e vou clicar no íconezinho de salvar vista atual, clicar para confirmar, criar. E agora, pessoal, a gente tem todos os componentes que a gente precisa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai inserir em pranchas. Então agora eu vou vir aqui no meu terceiro ícone, lá em cima, ó, no livro de layouts, vou clicar nele. E aqui eu já tenho algumas pranchas configuradas, mas eu vou criar mais uma agora, só para esse diagrama. Então eu vou clicar aqui em novo layout. Ele vai me pedir um nome para esse layout, eu vou escrever aqui diagrama explodido. E eu posso escolher um layout mestre para usar como base, né, para dar aí o formato, o tamanho da folha e tudo mais. Então aqui, no caso, eu vou usar esse aqui, o A1, paisagem, e vou criar. Olha só, tenho aqui a minha prancha, né, já com as configurações do layout mestre, né, a minha margem, o meu selo e tudo mais. E agora eu vou lá no meu mapa de vistas, vou achar aqui as vistas dos diagramas, ó, vou pegar essa aqui do térreo, que é a primeira, e eu vou clicar e arrastar aqui para dentro. E olha só, apareceu aqui meu diagrama, show de bola, vou clicar para selecionar aqui minha vista, Ctrl D, eu vou alinhar ela aqui mais pro ladinho e vou soltar aqui. Com ela selecionada só, eu vou desabilitar aqui o título dela, como vocês podem ver aqui. Então vou lá no Ctrl T com ela selecionada, né? Daí eu abro as definições aqui do desenho selecionado e aqui em título eu vou abrir aqui essa aba e vou botar sem título. E outra coisa que eu vou fazer, pessoal, que é bem importante, principalmente se tu não tem uma potência muito grande aí no teu computador, na tua máquina, é vir aqui em identificação e a gente tem aqui a opção de trabalhar com a atualização dessas vistas. Pensa que é o seguinte, quando tu atualiza o teu projeto, as tuas vistas atualizam ao mesmo tempo. Só que isso demanda da tua máquina, né? Porque ela tem que estar o tempo inteiro lendo essas informações para atualizar aí
aí a tua prancha. No caso aqui dos diagramas, às vezes pode ser muita informação para o nosso computador ler. Então, no caso, eu acho melhor a gente atualizar esses desenhos sempre manualmente e não automaticamente. Então, eu clico aqui em manual e dou um OK. Assim, os desenhos eles vão ficar menos pesados aqui na nossa prancha. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou selecionar aqui a nossa vista e eu vou copiar ela para cima. Vou apertar Ctrl D, Ctrl. Eu vou clicar bem no centro dela aqui e vou arrastar para cima um pouquinho para copiar esse mesmo desenho aqui para cima. Então ele está na mesma posição, tudo certo. E agora eu vou clicar com o botão direito em cima e eu vou clicar aqui em vincular desenho a. Vai aparecer essa janelinha aqui para mim com as minhas vistas dos diagramas. Olha só, e eu vou escolher a segunda vista, né, que é do meu segundo pavimento. Então selecionei ela, eu vou botar aqui vínculo, ele vai atualizar aqui e vai aparecer o meu segundo pavimento posicionado aonde eu quero. Posso até com o Ctrl D, né, com a vista selecionada, empurrar um pouquinho mais para cima se eu quiser. Beleza, olha só, ficou com uma distância legal agora. Olha só como que tá interessante, pessoal, esse diagrama. Tá ficando legal, né? E agora eu vou repetir o processo, ó. Vou selecionar esse meu segundo pavimento, Ctrl D, Ctrl. Eu vou clicar aqui nele e arrastar para cima essa cópia. E agora com o desenho aqui com a vista selecionada, vou apertar com o botão direito, vincular desenho a, eu vou selecionar o meu terceiro diagrama e vou clicar em vínculo. E olha só, ele atualizou, só que claro, né, eu vou com Ctrl D agora empurrar um pouquinho mais para cima para descolar aqui esses desenhos. E olha só que legal, a gente tem aqui 3 diagramas diferentes, né, que fazem essa composição do diagrama explodido. E eu posso complementar agora essa visualização, pessoal, olha só que legal. Então, por exemplo, aqui ó, na aba de documentação, eu posso pegar a ferramenta linha e eu vou vir aqui, ó, olha só, escolher o método de geometria dela, pode ser individual. O tipo de linha, eu vou usar aqui uma linha tracejada. E eu tenho ainda a opção de escolher a minha caneta, para escolher a espessura certa, né? Eu vou escolher essa daqui mesmo, 238, que tem uma espessura um pouquinho mais grossa, né? 0,7 milímetros. E com ela agora selecionada, eu posso criar aquelas linhas de projeção. Olha só, pressionando aqui o Shift para sair retinho. E criei aqui a minha primeira linha de projeção e vou criando as outras depois, ó. Ó, chegar pertinho. E vocês podem ver aqui a mágica sendo feita, né, pessoal? Como fica interessante, como fica legal. Esse é o momento que a criatividade começa a agir por si só. Vocês que vão escolhendo aonde que vocês querem inserir essas informações. E a partir disso a gente tem o nosso diagrama explodido. A gente pode usar aqui as tramas também. Olha só, vou clicar e pressionar aqui para pegar um favorito. Vou pegar aqui uma trama colorida 25%. E com o método de geometria aqui poligonal, eu vou clicar aqui para iniciar a nossa trama. E eu tenho aqui na minha paleta flutuante várias opções de desenho. Eu vou pegar essa última, ó, arco por ponto central. Eu vou desenhar aqui um arco, né, um círculo, que pode ser usado aí para minha representação. Vou posicionar ele aqui com Ctrl D e aqui nas definições rápidas eu vou desabilitar o contorno dele, para ficar mais simplificado. Então olha só como tem já aquele solzinho, né, que é bem recorrente aí nas representações, que a gente pode utilizar para dar uma potencializada aí na nossa representação também. Depois disso, pessoal, é só vir aqui em Arquivo, Salvar Como. Dessa maneira vai aparecer aqui essa janelinha, a gente escolhe o tipo, né, o formato que a gente quer salvar. Posso salvar aqui como PDF, então, e daí vocês escolhem o nome que vocês querem dar para esse diagrama. Diagrama explodido. E daí vocês podem clicar em Salvar para exportar esse desenho em PDF. Olha só como ele ficou, bem interessante, né? Bem do jeito que a gente queria. Vocês podem observar que as linhas de projeção ficaram mais grossas, né? Como a gente queria. E aqui tá com o resultado que a gente esperava e que a gente precisava para representar bem aí o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não esquece de deixar o teu comentário e se inscrever aqui no canal. A gente se vê na próxima. Valeu e falou, pessoal. Um abração.